estudamos qual capítulo de Apocalipse? Quem me ajuda aí? Capítulo 12. E aí hoje nós vamos estudar o capítulo 13. E aí eu quero pedir para o meu amigo lá já colocar o slide, já está ali na tela. Abre a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá. Vamos ler o último verso desse capítulo. Obrigado, irmão. O último verso do capítulo 12. Para que a gente possa então entender o capítulo 13. Apocalipse 12 e o verso 18 é o último verso do capítulo 12. Apocalipse 12, 18. Então o dragão se colocou em pé. Aonde? Na praia junto ao mar. Na minha tradução está assim. Quem era esse dragão? Estudou domingo passado. Ele se colocou em pé e ele estava aqui na praia, junto ao mar. A gente precisa entender que essas divisões de capítulos que tem na Bíblia não foram os escritores bíblicos que colocaram. Isso foi colocado 1000 anos e pouco depois, assim, muito tempo depois. A divisão de capítulos veio primeiro, depois de séculos veio a divisão de versículos, e tudo isso era para facilitar a gente fazer a leitura. Como eu falei para vocês agora, Apocalipse 12, verso 18, todo mundo já foi certinho lá. Que não tem 18. Tem aquela 17. Como é que está o 17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, percebe então que esse pedacinho ali do final do 17, em algumas traduções, é o verso 18. Mas percebe que o conteúdo então é o mesmo. Então nós temos aqui o capítulo 12 encerrando, fazendo um link com tudo que vai acontecer no capítulo 13. Porque na verdade era um papiro só, era um relato apenas. João não fez um corte de divisão aqui falando vamos começar um novo assunto. Ele só disse o seguinte: olha, eu vi a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, aí depois eu vi um dragão com todas aquelas características, aí esse dragão colocou os pés ali na frente do mar, e aí já viu outras coisas acontecendo. Então pensa num filme que ainda está acontecendo, não teve fim e agora um novo começo. É a mesma visão que João começou lá no capítulo 12. Muito bem, e aí agora o verso 1 do capítulo 13. Então vi sair do mar uma besta, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre, e em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmia. Percebe que o cenário permaneceu, o dragão se colocou junto ao mar, e do mar já surgiu aquilo que a Bíblia chamou de uma besta. A palavra aqui no original em grego, besta, pensa num que João estava vendo, um animal, que ele tentou achar alguma coisa parecida com aquilo. Do mundo que a gente conhece, ele não achou nada parecido. Em alguns outros momentos, ele vai falar assim, esse animal, ele tinha um pé parecido com tal coisa, parecido com o urso, parecido com o leopardo. Mas a besta aqui é como se fosse um animal terrível, um animal que diferente de tudo que existe, mas a ideia de uma coisa espantosa. Então, nós temos aqui o início do capítulo 13, esse verso, trazendo então essa besta que surge do mar. Esse capítulo 13, duas bestas aparecem. Uma surge do mar e a outra surge da onde? Da terra. O capítulo é praticamente meio que dividido ao meio. A primeira parte fala dessa besta que surge do mar. A outra parte fala de uma outra besta, uma segunda besta que surge da terra. Essa sequência é uma sequência cronológica, tá? Está falando que ao longo da história humana, a besta que surge do mar surge primeiro do que a besta que surge da terra. É uma sequência cronológica. Vamos então entender as características dessa primeira besta. O texto traz para nós as características para a gente poder entender. E lembrando que está dentro do contexto do capítulo 12, e lá no capítulo 12 a gente já teve algumas evidências para onde que isso apontava. Então aqui no primeiro verso, né, essa besta percebe que ela tinha características do dragão, né?
Então, tem muitas características dessa besta que são muito semelhantes à descrição do dragão lá do Apocalipse capítulo 12. E a gente tinha visto o que simbolizava, o que significava lá aquela besta do capítulo 12. Bom, ela é dita que tem 10 chifres, ou seja, lembra que chifres em profecia são reinos, né? São domínios que essa besta venceu. Ela teve que derrubar esses reinos, ela teve que derrubar essas tribos para que ela exercesse o seu poder. Então aqui está uma lista e você pode ver o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, nessa coluna à esquerda, Isaac Newton, e aqui na coluna direita, os historiadores. Então, os historiadores fazem uma lista de 10 reinos em que essa primeira besta teve que derrotar para que ela assumisse o domínio de toda a Europa. A lista do lado esquerdo aqui seu é a lista de Isaac Newton. Sim, aquele Isaac Newton mesmo que a gente estuda lá no ensino médio. A maioria das pessoas não sabe, mas o Isaac Newton, que é o pai da matemática, foi um gênio além do seu tempo, ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Ele era um cristão devoto. Ele estudava a palavra de Deus. Ele estudava as profecias de Daniel e ele estudava as profecias do Apocalipse. E para a época dele, ele chegou à interpretação extremamente precisa de tudo que a gente hoje consegue entender sobre os acontecimentos de Daniel e Apocalipse, no tempo dele. Então, ele escreveu inclusive um livro, Revelações sobre Profecias de Daniel e Apocalipse. Esse livro hoje tem até em português, se você quiser ler. Então, já pensou ler um livro escrito por um cientista cristão, estudioso da palavra de Deus? O Isaac Newton fez esse estudo aí. E as interpretações do Isaac Newton são interessantes, porque essas interpretações dele são, elas batem muito com a interpretação adventista, a nossa interpretação sobre essas profecias. E o Isaac Newton escreveu isso muito tempo antes de existir a igreja adventista. Então, o Isaac Newton interpretava as profecias à luz do historicismo, ou seja, ele pegava a profecia e procurava um evento na história em que aquele evento tinha as melhores evidências que cumpriam aquela profecia. Muito bem, no capítulo 13, nós estaremos percebendo duas informações importantes, que existem coisas no Apocalipse 13 que estão no nosso passado, e existem coisas no Apocalipse 13 que estão no nosso futuro, do tempo que a gente vive. Ou seja, o que é mais fácil a gente falar e identificar que aconteceu uma prova, que é aquele sinal, que é aquele símbolo que se cumpriu, quando a gente olha para o passado. Para o futuro, a gente não sabe. A gente no máximo pode hipotetizar. Então a gente tem que ter muita cautela quando estuda Apocalipse, por conta dessas diferenças desses dois eventos. As coisas que já aconteceram no passado estão muito tranquilas para a gente entende. Foi este evento. Mas aquilo que está para frente de nós temos que esperar o cumprimento. Ok? Então vocês vão perceber que tem coisas que a gente pode aqui no Apocalipse 13 falar. Isso aqui está no passado, já aconteceu, está fácil de identificar. Mas tem outras coisas que a gente está aguardando se cumprir. Então é importante ter isso em mente quando a gente estuda Apocalipse capítulo 13. Então os 10 chifres que essa besta que teve que derrotar estão ali naquela lista, são tribos que habitavam a região da Europa, onde ela teve que, essas tribos impediam o seu domínio, impediam o exercício do seu domínio, da sua supremacia ali na Europa. Muito bem, ela tinha também 7 cabeças. Você percebeu que essa besta que saiu do mar, ela tinha 10 chifres, chifres são as tribos, e ela tinha 7 cabeças. E as cabeças dela representam como se fossem fases desse sistema religioso do anticristo. Então, começa lá com o Egito. E se você lembrar, quando a gente pega a história da Bíblia, do livro do Gênesis para frente, você vai perceber que a primeira grande nação que começa a ser inimiga do povo de Israel foi o Egito. E logo no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo, já aparece essa nação poderosa, essa nação que escravizou o povo de Deus. Então, todas essas nações que você está vendo aqui,
são nações que, de certa forma, oprimiram, algumas com intensidade maior, outras com intensidade menor, mas elas eram inimigas, elas queriam exercer domínio ou no território de Israel ou sobre o povo de Deus. E começa então pelo Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. E aí vem lá no período de Cristo, né, Roma imperial. E depois que Roma, o Império Romano cai, ali por volta do ano 400 e pouco depois de Cristo, surge então a segunda fase de Roma, que é a fase papal. Essa fase papal foi identificada já no capítulo 12. No capítulo 12 apareceu a profecia dos 1260 anos, a gente viu. Vimos ali a Idade das Trevas. Lembra que eu mostrei até para vocês como que eram feitos os métodos de tortura para aqueles que sequer fossem pegos com um trecho da Bíblia dentro de casa, ou estudando a palavra de Deus. Se fosse pego estudando a palavra de Deus, um trechinho, você seria torturado daquelas maneiras ali cruéis que a gente viu. Isso aconteceu na Idade das Trevas, durante o período da Inquisição. Então, os sinais de Roma papal já estão lá no capítulo 12, e agora, no capítulo 13, a gente tem, então, isso aqui é o significado dessas 7 cabeças. Essa interpretação não é adventista, essa interpretação é protestante, ela existe muitos anos antes de existir a nossa igreja. A gente só simplesmente dá continuidade na interpretação dela. Muito bem, então, o que acontece? Essa besta que surge do mar, ela era semelhante, agora no verso 2, ela era semelhante a um leopardo, ela tinha os pés de urso e uma boca como de um leão. Então você percebe que um bicho esquisito, imagina, parte de um, parte de outro, parte de outro. Só que tem um detalhe interessante: todos os animais que João cita aqui são animais que já haviam aparecido em outra profecia bíblica lá no livro de Daniel. Então, lá no livro de Daniel, no capítulo 7 desse livro, a gente tem uma profecia onde aparecem 4 animais. E aí lá tem um animal que era um leopardo, o outro animal que era um urso, um outro animal que era um leão. Mas agora a besta que surge do mar, ela tem um pedaço de cada, é um híbrido, ela tem um pedacinho de cada um destes animais. E aí o texto então continua o seguinte, por que ela tinha um pedaço de leão, um pedaço de urso, um pedaço de leopardo? Da Babilônia, Roma copiou a pretensão e o orgulho, o pecado e a transgressão à lei de Deus. Do Império Medo-Persa, Roma copiou o culto e a adoração do dia do sol. O deus Mitra era adorado pelos Medo-Persas, né? E isso é trazido, você consegue observar até em algumas representações que a gente tem de imagens hoje em dia. Então, da Império Medo-Persa, Roma trouxe a adoração ao deus do sol, que é o domingo. Sabe que em inglês, domingo é Sunday, né? Sunday, que é dia do sol. Então, o domingo era o dia de adoração ao deus sol. E a Grécia, Roma trouxeram isso lá do Império Medo-Persa, que era o culto ao mitraísmo, né? Então dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus sol Mitra. Muito bem, da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e a invocação de santos. Então você percebe que é um híbrido, esse sistema religioso, ele veio adotando ao longo de séculos e séculos e séculos, ele recebe a influência da cultura pagã de muitos e muitos anos atrás. Qual é a ação dessa besta? Olha só o que diz o verso 5. O verso 5 diz o seguinte: essa besta, ela tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e teve autoridade para agir por 42 meses. 42 meses se você pegar 42 meses, multiplica por 30, porque o mês na Bíblia tem 30 dias, 12 meses de 30 dias. Existe, no slide que eu deixei da semana passada, a gente, por conta do tempo, não conseguiu ver isso com detalhes, mas no slide da semana passada eu ensino como é que chega, como é que a gente identifica, como é que a gente prova pelo texto da Bíblia que o mês tinha 30 dias. Pegando lá o relato do dilúvio.
Tá? Então, quem quiser entender melhor essa parte, está no slide da semana passada. Então, se você pegar 30 e multiplicar por 42, você chega a 1.260 dias, sabendo que são anos, dias em profecia, são anos em tempo literal, 1.260 anos. Então, percebe que Apocalipse 12 e 13 estão encaixados? Porque lá no Apocalipse 12 já tinha falado o tempo que ia agir. Lá a profecia dos 1.260 anos já tinha aparecido 2 vezes. E aqui ela aparece novamente. É o mesmo período escrito de forma diferente. É o período da Idade das Trevas. Então, está falando que esse poder aqui, ele derrubou impérios, tribos europeias que impediam a sua supremacia. Depois que ele derrubou todas essas tribos, agora ele agiu por 1.260 anos, o mesmo período de tempo. Começou em 538 e terminou em 1798. Isso está na história, isso está no passado. A gente olha para trás e não tem nenhuma outra coisa que encaixe esse período tão perfeitamente como é esse momento da história. Só que essa besta, se você for observar, ela é diferente da segunda que a gente já vai ver, porque essa besta, ela não era uma autoridade militar. Por quê? Olha as características dela. Essa besta tinha uma boca que falava arrogâncias e blasfêmias. Então não era um poder militar. Essa besta era um poder religioso. Agora a gente precisa procurar na Bíblia o que a Bíblia considera blasfêmia. O que é uma blasfêmia dentro da palavra de Deus? E aí então, nós temos o seguinte, Lucas capítulo 5, verso 21. Olha só o que diz o relato. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Sabe onde aconteceu isso? No momento em que Jesus olha para uma pessoa e fala: os seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus estavam ali ao redor, e eles falam: isso que você fez é blasfêmia. Logo, na Bíblia, blasfêmia é quando alguém assume a autoridade de perdoar pecados. Qual era o problema da acusação dos fariseus? Jesus podia ou não podia perdoar pecados? Podia, ele era Deus? Claro, ele podia perdoar os pecados. Então os fariseus estavam loucos, pirados ali. Eles estavam fazendo uma acusação falsa. Jesus podia curar pecados. Tanto que depois ele falou: vocês não estão acreditando que eu posso curar pecados? Beleza, levanta e anda. O que é mais fácil? Curar alguém ou perdoar os pecados? E aí o homem levanta lá, curado, e fala... E aí o homem levantando curado era a prova que Jesus podia curar os pecados, já que Jesus também podia curar o homem. Então, na Bíblia, blasfêmia é quando alguém assume a prerrogativa divina de perdoar pecados. Não se aplicava a Jesus. Jesus não cometeu blasfêmia. Só que tirando Jesus, qualquer pessoa que assuma a prerrogativa de Deus de perdoar pecado está cometendo blasfêmia. Então, está dizendo que essa primeira besta, essa besta que surgiu do mar, ela fala blasfêmias, ou seja, ela é um sistema religioso que quer assumir a prerrogativa de Deus para perdoar pecados. E a gente sabe exatamente como é que funciona isso, né? Só tem uma única igreja cristã, uma única, em que o líder religioso assume a prerrogativa que ele pode perdoar pecados. Então, a pessoa chega, confessa para ele fala, dá uma fórmula ali, né? Você faz tantas orações e aí seus pecados estão perdoados. No Twitter, para vocês terem ideia, no Twitter, há uns anos atrás, o Papa atual, como é o nome dele mesmo? Francisco, isso. Jorge O Papa Bergoglio. Francisco criou uma conta no Twitter e em poucas horas ele conquistou assim, milhões de seguidores. E aí haveria naquele ano no Brasil o Encontro Mundial da Juventude Católica, alguma coisa, era um evento mundial assim da juventude que seria, se não me engano, no Rio de Janeiro. E aí o Papa postou assim no Twitter, eu tenho um print disso aí, isso é registro histórico. Ele falou assim: olha, quem seguir este perfil,
A hora que clicou em seguir, terá os pecados perdoados. Nossa, olha que blasfêmia. Então, isso é blasfêmia, do ponto de vista bíblico. É blasfêmia. Está assumindo a prerrogativa de Deus, que é o único que pode perdoar pecados. E, além disso, meio que vulgarizando o perdão dos pecados. Porque a pessoa que dá um clique ali não significa que, de fato, ela se arrependeu. Porque na Bíblia, Deus perdoa os pecados quando a gente se arrepende verdadeiramente. Deus perdoa. Muda de vida. Perdoa, mas Ele precisa ver em nós arrependimento. Então, o perdão de Deus envolve uma condição. Essa condição é arrependimento sincero, que é a ação do Espírito Santo de nos constranger de dentro para fora. Então, não é um processo superficial, né? Não é só com um clique ali. Então, essa é uma das características dessa besta. Além disso, ela tem pretensão de ser Deus. Olha só o que diz João capítulo 10, verso 33. Responderam-lhe os judeus: não é por causa da boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O segundo conceito de blasfêmia na Bíblia, além de tentar perdoar pecados, é assumir ser Deus. Então, veja que os judeus, em um certo momento, eles queriam matar Jesus ali, apedrejado naquele momento, porque Jesus disse que era Deus. Como é que Jesus disse que ele era Deus? Quando ele falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Toda vez que Jesus falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, toda vez que Jesus falava essas duas palavras, eu sou, o link disso era com o nome santo de Deus do Antigo Testamento, Yahvé. Porque Yahvé significa aquele que é o que é. Quando o Moisés conversou com Deus lá na sarça ardente e falou assim, qual é o teu nome para eu ir falar com o faraó? Ele falou, eu sou. Isso basta. Então toda vez que Jesus falava, eu sou, para o judeu, ele está falando que ele é Yahvé. Ele está dizendo que ele é o Deus do Antigo Testamento, mesmo que se encontrou com Moisés lá em cima do Monte Sinai, que escreveu com a sua mão as tábuas da lei. Ele é. Então os judeus ficaram furiosos aqui, tentaram matar Jesus. E você percebeu que eles acusaram Jesus de novo, de forma errada, mas acusaram Jesus de blasfêmia, porque Jesus estava tentando ser Deus. Irmãos, se você entrar no site do Vaticano e pesquisar em registros antigos, você vai perceber vários papas dos séculos passados que eles afirmavam que não apenas eles eram representantes de Deus na Terra, mas eles eram o próprio Deus na Terra. Isso está nos registros históricos. Muito bem. Então veja, essa besta, ela proferiu arrogâncias e blasfêmias, agiu por um período, ela teve a supremacia ali durante o período da Idade das Trevas, né? E aí olha só o que é dito, nesse período aí, verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, língua, nação. Isso aqui é uma referência total e direta à perseguição que foi feita com os cristãos sinceros. E aí você pode simplesmente procurar 2 livros para você entender melhor esse período aí. O primeiro desses livros é o livro que o irmão Roque deu aqui para a irmã, o livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito é um apanhado de registros históricos. A escritora consultou em fontes originais para fazer um apanhado do que aconteceu na Idade das Trevas, mas tem um outro livro muito bom também, que é o livro dos Mártires, se não me engano, de um autor de sobrenome Fox. O livro dos Mártires. Então, se você estudar esse período, você vai perceber que foi exatamente isso aqui se cumpriu lá durante os 1260 anos, com a perseguição que houve, né? Estude o que aconteceu, por exemplo, com os valdenses. Haviam pessoas que elas não queriam viver debaixo do domínio da religião católica. Elas já tinham a sua fé. Elas viviam no campo, afastadas, e viviam a vida delas. Não mexia com ninguém, não fazia mal para ninguém. Os valdenses foram perseguidos pela Igreja Católica. E aí, sabe qual foi o fim deles? Eles se esconderam dentro de uma caverna, e aí ficaram lá para ver se passava a perseguição, né? E aí, então, os soldados ali da Igreja Católica, né, eles tinham um nome, andavam com a cruz no peito.
templários, Templários. e outros. Então havia forças armadas a serviço da Igreja Católica no período da Idade das Trevas, cercaram a caverna, acharam um buraco por cima e tacaram fogo de lá por dentro. Meu pai, crueldade. Então, o pessoal lá dentro morreu queimado, sufocado, Crianças, carbonizado, idosos, mulheres. simplesmente porque eles falaram assim, ó, não podemos abandonar o que diz a palavra de Deus. Existem coisas nesse sistema religioso que estão na Bíblia, mas existem coisas nesse sistema religioso que não estão na Bíblia, se apoiam na tradição, e aí os valdenses queriam seguir apenas o que estava na Bíblia. E por isso eles foram mortos e assassinados, não foram os únicos, né, que aconteceu isso. E isso já estava profetizado, isso mais um evento que se cumpriu lá no passado. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, que essa besta, em algum momento, ela foi golpeada, ela recebeu um golpe. Isso está lá no verso 3, ó. Uma das cabeças dessa besta parecia mortalmente ferida. O ferimento mortal foi curado, e depois o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Então é o seguinte, ó, essa besta, ela exerceu supremacia, ela estava no auge, ela atingiu um clímax do seu poder, mas em algum momento ela recebeu um golpe. E esse golpe parecia que ia matar ela. A ferida parecia mortal, mas não foi, porque ela voltou depois e o mundo todo se maravilhou e seguiu a besta. Se a gente sabe que esse período de 1260 anos ali, período da Inquisição, logo depois desse período que houve esse golpe. E o que foi esse golpe? Esse golpe foi que em fevereiro de 1798 o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então parecia, gente, nunca antes um Papa tinha sido preso. E nunca depois um Papa foi preso. Então isso aqui, se for muita coincidência esse evento, né? Parecia o fim desse sistema religioso. Uma ferida mortal. Mas não foi o fim, porque séculos depois, ali algumas décadas depois, o presidente ali da Itália, como é que foi a cura, a volta disso aí? O presidente da Itália, cerca de 30, 40 anos depois disso aí, foi lá e deu um território, que é o território que hoje a gente conhece como Vaticano. Então, o Vaticano, para vocês terem ideia, quem estuda direito vai saber falar melhor do que eu, mas o Vaticano é uma nação jurídica, como outras nações, só que é a única nação da Terra que ela não está debaixo de nenhuma lei, das leis que regem todas as nações. Ela não tem obrigação de obedecer nenhuma lei internacional. Ela funciona, ela é uma nação, mas é uma nação totalmente independente, que não funciona com o mesmo, dentro do mesmo regime das leis internacionais. Eu tinha, há muitos anos atrás, na época que antes de Facebook, essas coisas, eu tinha um blog e eu compartilhava os meus estudos, slides, essas coisas. E aí no blog você via o país onde estava tendo acesso ao seu conteúdo. E eu lembro que uma vez, quando eu abri uma mapinha lá para ver, tinha acessos do Vaticano ao conteúdo do blog. Né? Então você não sabe por qual era o motivo, né? Mas é interessante como a internet ajuda a gente a levar mensagem para lugares que a gente não imagina, né? Mas aí o que acontece então, ó, é que essa besta, ela ressurge então com a dedicação de uma parte do território da Itália para o catolicismo. Ele ressurge das cinzas, parecia que ia morrer, não morreu, ressurgiu, e aí então diz o texto: adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, esse texto é forte demais, porque a minha avó é muito católica, eu amo demais a minha avó é uma segunda mãe para mim. Então às vezes a gente tem algumas conversas, respeito a fé dela, respeito a minha também, né? Alguns momentos a gente troca algumas ideias, mas o texto está dizendo que aqueles que